Nação, vamos agora ver o nosso programa favorito, o Equipe F, e todos os detalhes da nossa vitória. Se inscreva no canal ASR Fla se você não é inscrito. Ative o sininho e meta o dedo no like para ajudar nossos trabalhos, beleza? Agora vamos conferir o que o Pascoal tem a dizer, porque ele exalta muito o nosso time e ele faz parte da nossa nação. Indiretamente, mas faz parte sim. E o Silas é o do contra, hein? O William fica só regendo a situação. Direitos de imagem é Grupo Disney, ESPN Brasil, o link tá na descrição. E Elias, o técnico do time dele, o Corinthians, foi meter o pé na bunda deles. Vamos dar uma conferida aí, o que eles têm a dizer? Tem gente que ontem atropelou no placar. Silas, o seu destaque inicial. O meu destaque não poderia ser outro, senão a volta do Pedro. Com 2 gols e, assim, muito esperada. E voltou no momento, assim, ideal. Flamengo precisando dele, ele precisando do Flamengo. E o momento do Flamengo é... Como é que é? É o Flamengo? É. Incomparável! É isso aí. Nossa, agora tem eco, rapaz. Agora tem eco. Ó, Flamengo brilhou. A gente vai falar dessa exibição. Não brilhou não, meu senhor. Arrebentou? Não, deu show. Destruiu, deu show. Deu show. Fez da bola uma lentilha, porque além de gastar a bola, ainda achatou. E o Arrasca voltou também, não foi só o Pedro Não, hein? o Arrasca voltou já faz um pouquinho O mais de Arrasca tempo. já meteu mas- 4 gols e 2 assistências nesses 3 jogos aí, rapaz. Tá E fácil. o De La Cruz não conta? De La Cruz conta o Gerson que deu uma assistência maravilhosa pro Plata. Teve o Wesley, que cruzamento ali pro Pedro fazer o gol. E quando tá tudo dando certo, o cara perde o pênalti, o rebote volta pra ele vai lá e pá, né? É bem impressionante. Porque ele Você tem quer destacar o Flamengo? É isso? Porque ele tem o perfume que a bola gosta. Ele tem o perfume que a Aí, bola Silas, boa tarde. Botou aquele óculos do Silas, muito intelectual. brincadeira. Tentar imitar o Zé Elias, mas... Silas Coach, aqui é o Silas Coach. Aí o William, aí o José. Assim, falar do que o Flamengo fez ontem não fez menos do que eu esperava. Mais até, talvez, do que o torcedor esperava. Mas principalmente a postura do treinador do Flamengo no pós-jogo, né? Eu acho que é uma postura absolutamente correta de quem sabe o que esses problemas que envolvem as apostas, e quem aposta, e quem está envolvido em aposta, e jogador que pode entrar nesse caso, e a postura dele foi muito boa. Eu sou obrigado, todo dia eu sou obrigado a elogiar o Felipe, mas um dia que eu vou elogiar o Felipe por essa absoluta, correta, e tirou todas as minhas palavras do que ele falou naquele instante lá na entrevista coletiva. Não fugiu de nenhuma pergunta. Foi bem. Não apelou com ninguém. Teve treinador que apelou na entrevista ontem, mas ele não apelou com ninguém. Normal, tranquilo, falou tranquilo, 6-0 no placar, show de bola, um chocolate. A impressão, sabe que eu fiquei no jogo, falando do jogo? Teve uma hora que eu olhei pro campo, os jogadores do Juventude estão se olhando entre si. Vocês viram isso? Acho que depois Estão se olhando entre si, que beleza. Você reparou isso, não? Acho que era depois do 4º gol. E aí? O que nós Começou a olhar gente pro faz? outro aqui, começou... Sabe aquele negócio? Ele falou, desespero, é o cheiro da brilhantina, começa a mudar o cheiro da brilhantina, os caras falam, isso aqui vai virar tragédia. Ontem eu lembrei daquele parecido com Flamengo 7-1, contra o não? Goiás, o Jorge Jesus, aquele 6-1, lembra? Que os jogadores do Goiás também estavam nessa, deram até entrevista depois. E o Robozinho fez 1-0, tá lembrado disso? No teve Goiás, isso, quem fez o teve gol isso. foi o Robozinho, fez 1-0. Teve isso. Ótima, excelente, maravilhosa vitória do Palmeiras, porque o Flamengo goleou, lindo, maravilhoso, é verdade, um passeio, couvert artístico, mas o Palmeiras foi lá em Porto Alegre. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Sim, senhor. Olha o senhor com essa cara triste, essa cara Não, de preocupação. eu tô animado hoje, tô essa animado. cara de tristeza, aquela coisa meio baixo astral. Agora do senhor sorrindo. Então vai lá. Então eu vou dar 2 temas pro senhor agora. Tem a ver com a liderança do campeonato. Aí é bom, brasileiro. é bom. O Palmeiras ontem... Vai no Pascoalzito, ele é muito mais bonito que eu, vai lá. Pascoalzito, Palmeiras ontem foi em Porto Alegre, 1-0 no Internacional, que não perdia pra ninguém, Pascoalzito. E o torcedor do Palmeiras? O sorriso é esse aqui. Qual o sorriso? Tá. Aí, um pouquinho mais tarde, o Flamengo entra naquela pressãozinha. Ele fala, nós estamos brigando esse brasileiro aí com o Palmeiras, vai ser um dos times brigando com a gente. Os caras já ganharam do Inter, aqui contra o Juventude não pode dar moleza não. Aí o Flamengo vai lá, aí tem uma assistência do Gerson, tem assistência do Wesley, o Pedro volta, mete 2 gols, o Arrasca mete assistência, tem gol do Plata. E aí, hein? É muita coisa pro cidadão só. Nossa, tô com problema no maxilar, tanto rir.
Palmeiras e Flamengo tá dando dor no maxilar, de tanto torcedor feliz, rindo, é isso? O Flamengo ontem... Nossa, o que o Flamengo fez ontem é uma coisa assim, o Flamengo tem que repetir isso. Sabe que a torcida do Flamengo vai cobrar isso, essa repetição, todos os jogos do Maracanã. Calma aí, né? Nem todo adversário é o Juventude. Mas sim, mas o gesto técnico, a manutenção do time, a tática do time, a aplicação dos jogadores dentro do campo. Um baile. Parecido com da final da Copa do Brasil, né? Contra o Atlético Mineiro. O Gerson jogando demais. Georgian arrebentando com o jogo. Senhora, inspiradíssimo. Não? Até o Plata jogando bem. Nossa, o De La Cruz. Os caras não estavam botando. E o volante, de novo, o Zé que foi volante, pode falar. O volante do Flamengo dá aula de futebol, dá aula de volante em todo jogo. É impressionante o que esse rapaz faz. Até o Michael ontem tava feio, né? Até o Michael. Quando ele tá feio, ele joga bem, né? Isso, até o Michael. Saiu driblando todo mundo. Sai driblando. E Pedro... Pedro, até o perfume que a bola gosta. Vocês podem discutir o que vocês quiserem. Vocês podem falar o que vocês quiserem de centralate, que não sai nada, blá. Aqui não tem, é Pedro. Para vestir a camisa da seleção brasileira, não tem, é Pedro. Não tem outro, gente. O cara ficou 10 meses parado, uma lesão semelhante dessa do Caleri. Mas, Jesus, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha o cruzamento do Wesley e a testada no Pedro. Mas vê onde que ele tá, ó. Pá! Isso. Ele tá sempre bem colocado, rapaz. Tá sempre bem colocado. Parece que passou em concurso público. Tá sempre bem colocado, olha lá. Dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhada nisso. E eu preciso fazer uma reparação, Pascoal. E o Williams, o Alan jogou pra caramba também. O Alan O Alan, desde que ele chega no Flamengo, ele não tinha jogado. Mas tudo bem, que é um indício. O Felipe também tem mérito nisso. Mas o Alan voltou nesse jogo, pelo menos, a ser aquele Alan que pega na bola, que faz o time rodar, que joga. Silas, a gente não tem nada a ver com os... Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, certo? Sim. O Alan teve os problemas dele. Isso pode ter afetado o Alan dentro de campo. O Felipe deu confiança para ele, manteve o Alan. No momento difícil, até que o pessoal queria trocar e o Felipe segurou a bronca. E ele botou o Alan para jogar ontem, ele jogou bem mais uma vez. Então, esse é um mérito dele. Estou me relacionando a esses dois fatos, porque esses dois jogadores estavam meio que assim, com um olhar meio de revés trás. Sabe aquele olhar de revés trás? Como é que é? Olhar o quê? Olhar de revés trás. Como é que é isso? Aquele olhar de revés trás, assim. O cara fica com um olhar de revés trás. O Zé tá com um olhar de revés trás. Tem um revés trás aí pra você. O Jair tá no jogo, Pascoal. Palmeiras, São Lourenço, no Allianz, jogo da despedida do Hendrick. E o Jair foi o lateral direito. Ele jogou uma barbaridade. O Alan fez realmente isso ontem. E voltar a falar da manifestação do treinador do Flamengo, do Felipe, depois do jogo, absolutamente correta, absolutamente dentro do que a gente pensa, do que eu penso, e ninguém tem aqui a presunção de achar que é culpado ou ser inocente e tal, porque isso não cabe a nós. Não cabe a ninguém, cabe ao tribunal que vai julgar, cabe ao tribunal que vai fazer o julgamento com base naquilo que foi apurado pela Polícia Federal. Cada um tem o seu procedimento e a gente espera que que dê a ele o direito da dúvida e do contraditório, que isso é constitucional, né? Isso é democrático, e que ele tenha todo o amparo para poder ter todo esse trabalho de amparo. E a gente espera que o Flamengo dê essa assistência, que os companheiros dele deem o apoio. Parece que ontem todos apoiaram, até quando ele entrou. Então, torço muito para que as coisas caminhem bem, que as coisas caminhem com naturalidade, sem exercer nenhuma pressão de julgamento sobre qualquer fato e de qualquer natureza. Mas o Felipe foi absolutamente impecável, na minha maneira de ver, nas declarações depois do jogo. É isso, e disse que conversou com o atleta, e que o atleta estava bem e tal, e está à disposição do Felipe. E é isso, é um ativo ali do Flamengo, é um jogador importante do Flamengo, enquanto não se provar nada, se ele tiver cabeça, né? Porque a gente sabe que esses processos eles vão andando, as coisas podem piorar, podem melhorar, enfim. Em relação ao ano passado já piorou, mas enquanto ele tiver cabeça, estiver bem, acho que é isso. O cara vai jogando lá, eu acho que a melhor forma até de preservar o jogador, em alguns casos, é claro,
dando tempo para o cara ir lá resolver a vida dele. Em outros casos, a forma de preservar é deixando o cara jogar. Talvez seja melhor para a cabeça dele assim. Agora, a gente está falando aqui do Flamengo e a gente está falando de Arrascaeta, a gente está falando de Pedro, a gente está falando de Plata, de Gerson e tal, que foi. Mas assim, e de recuperação de jogador. O Palmeiras está recuperando os caras, hein, Zé? Aí foi pênalti, né? O Sport e o pezinho na cabeça ali, foi esse lance aí. O Palmeiras, né, e o Internacional deram a mão agora nessa situação aí, hein? Quem? O Sport e o Palmeiras, naquele pênalti. Foi o Sport ou foi o Vitória? Não, foi com o Sport. O Rafael Veiga cai dentro da área lá e... Com o Sport. E foi unânime aquilo ali, né? Até pelo ex-jogadores do Palmeiras, né? Muito semelhante do pênalti cancelado do São Paulo ontem, né? Sim. Porque já vai arrastando o pé e bate no jogador adversário na hora do pênalti. Uma coisinha pra você até, Silas, vamos lá. Qual time é mais confiável na busca por títulos? Tá essa pergunta aqui. Eu acho que vocês vão a tendência pro Flamengo. Você já coloca o Flamengo numa outra prateleira. Eu pergunto, qual treinador... Aí é o Abel e o Felipe, né? O Abel tem mais estrada aí, tem títulos, o Felipe também tem. Mas, enfim, qual treinador pode arrancar mais desses times aí? É o Abel no Palmeiras? É o Felipe no Flamengo? Qual é aquele que você olha e você acha mais confiável? É o Abel ou é o Felipe? Vamos trocar o nome dos times pelo nome dos técnicos. Eu acho que time por time, o Flamengo é mais técnico, o Palmeiras é mais dinâmico. Treinador por treinador, eu acho que o Palmeiras tem mais chance, porque o estilo de jogo. Por exemplo, esse revés que o Flamengo teve contra o Central Córdoba, eu acho difícil acontecer com o Palmeiras, por conta da dinâmica de jogo do Palmeiras. Cara, é muita pegada, muito menos técnico que o Flamengo. Não é pouco, não, é muito. Mas ele é... Até pelos jogadores, o próprio Piquerez, o próprio Gustavo Gomes, Richard Rios, que o Zé que falou, né? Que vai ser talvez um dos melhores do ano, sem dúvida nenhuma. Aníbal Moreno, Emiliano Martins, ou seja, é um time... Vitor Roque, olha o estilo. Tudo bem, não vai ter o Estevão, vai ter o Paulinho. Ou seja, o Facundo Torres já começou a entrar na engrenagem de uma forma diferente. Facundo corre para todo mundo. O próprio Flaco Lopes, ou seja, tem altura também. Não é só em posição física. Então, assim, a gente está falando de Copa Libertadores também. Então, eu acho assim. E treinador por treinador, o Felipe, ele já escalou vários degraus, mas o Abel ainda está muito na frente dele. Eu só não concordo com o Abel ontem, na entrevista dele, quando ele disse que o mesmo time que fez as finais contra o Corinthians é esse aí. Abel não é. Agora... Vamos lá, a gente vive discutindo isso aqui, acho que a gente vai ficar o Campeonato Brasileiro inteiro discutindo isso aqui. O Palmeiras hoje, desse jeito que tá, é pau a pau com o Flamengo no campeonato? Sim. Distância, pontos corridos e tal. Hoje é pau a pau com o Flamengo? Ou ainda tem aquela coisinha do Pascoalzito? Não, porque ela é mais e tal. O elenco do Flamengo, ele é incomparável. Ok, eu concordo contigo. Incomparável! Eu concordo contigo. Me ajuda. Incomparável. Mas o trabalho... Eu acho que assim, você vai ter vitórias como a do Flamengo ontem por 6-0, que são vitórias... robustas, assim, que enchem os olhos dos torcedores, de nós da imprensa, pela qualidade de jogo, dos jogadores e tal. E você vai ter uma vitória importante como a do Palmeiras ontem. Eu acho que mostra exatamente a diferença das duas equipes. O Silas foi feliz nos exemplos, né? Você tem a competitividade do Palmeiras, o dinamismo, a pegada, a marcação, um time europeu. E você tem o Flamengo, um time europeu com uma qualidade brasileira. Porque o Felipe exige dos jogadores a marcação forte, a pegada, a intensidade o tempo todo. Então você tem um pouquinho mais de qualidade e plástica, vamos dizer assim, no Flamengo, mas a competitividade e aquela coisa, você fala, que time chato de jogar, assim, que é o Palmeiras. Então você vai... E o enfrentamento dos dois. Nós vimos, você vê, o Palmeiras vinha oscilando, o Abel tentando achar o time e tal. Ele roda, ele fez igual ele fez o ano passado. Ele rodou o time inteiro no Campeonato Paulista, coloca todo mundo, põe todo mundo para jogar e depois ele vai fazendo o funil. E aí, como eu falei, acho que as duas finais contra o Corinthians, encontrei o time, entendi o que eu preciso fazer. Moralmente, dentro de um vestiário, você perder para um rival da forma como foi, mexe com o brilho dos jogadores, a cobrança da torcida, a rivalidade, e aí você tem esse time chato para jogar. E do lado do Flamengo, você tem um treinador que é jovem,
mas que, como diria o Vanderlei Luxemburgo, está apontado para o Shell o tempo todo. Sim. É um cara, né, que exige e concentrado. Eu sou fã do Felipe desde a primeira entrevista que ele deu. Eu acho, a única coisa que eu acho, o Pascoal pode falar um pouquinho mais de propriedade em relação a isso, mas dentro da experiência que tem dentro do futebol, que eu tenho, o Silas também e tal, eu acho que ele se cobra muito. Nas entrevistas ele se cobra muito, ele mesmo fala que eu cobro sim, eu fico esperando assim. Eu acho que isso pode fazer mal para ele mais tarde, em termos de saúde, né? Em termos de saúde, porque não é nenhuma, isso aí é ruim. Você tem que você tem que ter um limite, né? Um limite para você sofrer até onde você pode. Depois começa a te fazer mal. E isso eu acho que tem que levar um pouquinho em consideração. Mas talvez seja isso que o coloque dessa forma, o tempo todo pilhado, estudando, pressionando os jogadores, sério, exigindo, né? E aí ele consegue tirar do Flamengo um poder de concentração, de intensidade que talvez outro treinador não conseguiria. Porque o Gerson olha para o banco... Ele vem batendo nessa tecla, Felipe. E ele tem uma coisa que é muito legal, né? Que como ele jogou com a maioria desses caras, com uma grande parte desses jogadores, ele conviveu... Ele soube, através do episódio do Gabigol, diferenciar ex-jogador, jogador e treinador rapidamente. Rapidamente. Teve o primeiro episódio, quando ele fala pro Gabigol, você tem que ficar lá, senão é pra você ficar aqui pra você fazer gol. E teve o episódio do Gabigol, final de título, né? Final do campeonato, o Gabigol batendo no peito e assumindo uma responsabilidade. E quando teve que falar assim, não, pode liberar, ele liberou o Gabigol. Sem dúvida. Mas ele ganha, William, a entrevista do Abel. Ele ganha a final da Libertadores contra o Palmeiras, porque o Flamengo deu muita folga para os jogadores e ele deu menos folga para os jogadores do Palmeiras. Quando acaba o jogo lá, ele fala, a gente sabia disso. Então, óbvio que não foi só isso que deu o título para o Palmeiras, mas ele falou, mas a gente batalhou muito nesse sentido, tanto que ele fechou com 5. Ele trouxe o Scarpa na lateral esquerda, trouxe o Piquerez para dentro, era o Luan ainda, né? Trouxe o Gustavo Gomes da esquerda para a direita. Sim. E o Mike para pegar o Bruno Henrique lá na frente. Então ele fechou o Bruno Henrique lá na frente, a bola nas costas é tua, Gustavo Gomes. E ele matou o Flamengo ali. Então ele ganha aquela final, tudo bem, teve um erro no meio do caminho, né? Acho que do Andrés Pereira, né? Que o Davidson vai lá e faz o gol. Mas o plano de jogo dele foi em cima da dinâmica e de insistir na parte física. Tanto que o Mike, que entra no lugar do Marcos Rocha, faz a jogada e dá a bola para o Rafael Veiga fazer, acho que o 1-0, né? Fez exatamente, abre o placar e depois o 2-1 na prorrogação. Bom, vamos lá. Esse Silas, ele é antes. O assunto é Flamengo, meu caro. E o Flamengo, vou falar aqui, eu repito para todos que é próximo de mim, o Flamengo só perdeu aquela final lá da Libertadores pro Palmeiras. Tem uma série de itens que eu posso apontar. Primeiro, o time estava todo remendado, a Arrascaeta voltando de IDM, o Bruno Henrique também parece que estava voltando. Aí chega sem estar sincronizado, chega o Davi Luiz. E aquele primeiro gol que o Gustavo Gomes enfia pro Mike, todo mundo saiu da linha de impedimento e aquele Davi Luiz, aquele filho da mãe, não saiu. Ele que deu condição pro Mike receber a bola em posição legal e enfiar. Aí já foi um erro. E o Renato Gaúcho não ter colocado, o motorzinho tá mais inteiro. Parece que ele deveria colocar no lugar do Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogou com o nome. Ele não tava bem. Foi colocar o robozinho pra correr atrás de resultado. Aí fica difícil mesmo. Mas, enfim, mesmo assim a gente empatou. Eu vi a cara de choro dos palmeirenses. Mas aí se o Andrés Pereira não faz aquele erro lá, que ao acaso acontece, aí sim a gente seria campeão. A gente bate de frente com o Palmeiras aonde e quando ele quiser e qualquer hora. Nosso time é muito melhor e ganha todos os jogos que jogar com o Palmeiras lá na casa dele e aqui no Rio de Janeiro. Pode contar o que eu tô falando. Mas enfim, esse Pascoal é uma figura. Ele nos representa. Eu adoro esse programa por causa dele. Porque o Flamengo é incomparável. Tem até o eco agora. E foi um show, um baile, uma aula de futebol ontem. Essa é a verdade. O Palmeiras ganhou. Ganhou com um pênalti subtraído do Internacional. Era para ser 1-1 também. E aquele pé alto lá dentro da grande área. Por que não deu pênalti? E agora o Internacional e o Sport estão de mãos dadas. Vão pra cima da CBF. O Palmeiras é o time mais favorecido pelo
pelo VAR. É o mais favorecido, pode contar. Enfim, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo lá para ajudar nosso trabalho aqui, por favor. E vamos compartilhar, comentar, para ajudar também. Saudações rubro-negra.